Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino e quero aqui comentar junto a vocês a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Para começar, a gente vai estar lendo aí nosso textuário que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Está lá em Efésios 3, versos 14 e 15. A verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão, exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 3 e vai dos versos 14 ao 21. E a introdução nos diz: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Então, queridos, para começar, a gente vai estar falando aí um pouquinho hoje sobre a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, dos versos 14 ao 21. E nós temos ali a famosa oração intercessora do apóstolo Paulo. Lembrando que a gente precisa parar para analisar alguns pontos aqui para começar então a falar sobre esse tema. A primeira coisa que eu queria analisar com vocês é o fato de que essa, a princípio, não é a primeira oração no quesito intercessão que Paulo faz nessa epístola. Paulo faz uma oração anterior, mas o que difere aqui desta oração, essa segunda oração de Paulo intercessora, é o conteúdo da oração. Porque na primeira, Paulo pede para que os irmãos da igreja de Éfeso recebam de Deus conhecimento genuíno, conhecimento pleno, tá? Para que eles recebam a revelação ou as revelações de Deus, para que o conhecimento do Deus trino e glorioso inunde e encha o coração dos irmãos. Já nesta segunda oração, essa oração intercessora agora, Paulo está orando a fim de que esses irmãos sejam revestidos do poder de Deus, revestidos do poder de Deus, e que esses irmãos possam experimentar e viver o amor genuíno, o amor de Deus. Tá? Então a gente precisa entender isso aqui, porque é muito importante para nós. A princípio, precisamos sim, é claro, de conhecimento, mas de nada nos valerá o conhecimento se nós não pormos em prática tais conhecimentos ou tal conhecimento. Então, precisamos sim conhecer a palavra de Deus, estar sempre lendo a palavra, buscando dentro dela conhecimento, orando a Deus para que Deus nos ilumine a ponto de que venhamos entender qual é o sentido real da mensagem de Deus entregue a nós, mas também devemos não só exaurir no que tange só conhecer, mas precisamos viver o que a palavra nos diz, precisamos pôr em prática tudo aquilo que a palavra nos diz. E é isso que Paulo está aqui demonstrando, essa preocupação diante dos irmãos. Tá? Lembrando, é claro, a gente sabe que Paulo estava preso nesse momento, Paulo estava preso ali, encarcerado, e tendo a liberdade para escrever algumas epístolas, receber visitas e escrever também. Então Paulo, escrevendo essa epístola, ele vai buscar de Deus direção para mostrar, para apresentar isso aos irmãos da igreja de Éfeso. O que a gente vai falar um pouquinho hoje é essa segunda parte aqui, que seria essa oração intercessora mais voltada para a busca do poder, para que Deus venha dar a esses irmãos poder e fortalecer também na vida desses irmãos o amor, o exercício do amor fraternal entre os irmãos da igreja de Éfeso. E é o que nós vamos ver já aqui então. Então, o primeiro tópico vai falarmos dessa forma: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão agora, para entender isso aí, tá? O pedido de Paulo, o que Paulo busca dentro dessa oração, qual é o desejo dele para que a igreja, para que aconteça, o desejo de Paulo para com a igreja de Éfeso. Então, vamos começar aqui. Primeiro subtópico: as riquezas da sua glória. Então aqui nós vamos ver, Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, ou seja, a glória de Deus, ele vai dizer dessa forma: nas riquezas de sua glória, é claro, está se referindo a Deus. E olha que coisa interessante aqui. Em primeiro lugar, Paulo ele vai começar essa carta, e eu acho que para a gente ser mais didático aqui, para entender isso, eu acredito que o bom seria que a gente visse isso lendo versículo a versículo e fazendo aí um comentário. Então, a princípio, nós temos aqui, no versículo de número 14, onde Paulo diz:
por essa causa, ou né, por causa disso, dependendo da tradução, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nos chama a atenção é que Paulo está se colocando de joelho diante de Deus por um motivo específico. E o motivo a gente sabe que é oriundo lá do início da epístola, né? Paulo fala sobre muitas coisas, há muitos temas no capítulo 1º, no capítulo 2º, e o que a gente viu no capítulo 3º aqui, o início do capítulo 3º, que está ligado ao texto aqui que a gente está mencionando, é Paulo falando a respeito dessa separação que havia, né, entre gentios e judeus e como Cristo derrubou ali o muro, a parede que separava ambos os povos. Então, Paulo agora, o desejo dele é que os irmãos em Éfeso, compostos ali, a igreja de Éfeso, de judeus e gentios, na sua origem, ou pelo menos assim dizendo, agora juntos formando um só povo, que é a igreja, então Paulo vai pedir a Deus para que Deus fortaleça esses irmãos em poder e em amor. E Paulo então vai dizer, por causa disso, por esse motivo, visando isso, querendo esse fortalecimento, buscando este renovo, essa bênção para vocês, esse convívio glorioso entre vocês, Paulo vai dizer, por isso eu me ponho de joelhos. A primeira coisa que precisa analisar aqui, que é importantíssimo, gente, é entender que para nós hoje isso aqui é muito comum, né, a gente falar dessa forma. Me pus de joelhos, me coloco de joelhos. Para nós, a Igreja de Cristo, principalmente na atualidade, é algo muito comum. Por quê? Porque nós, vamos dizer assim, adotamos a prática de orar ajoelhados. Então, geralmente, 99,9% eu colocaria dos cristãos oram de joelho. Dificilmente você vai encontrar um cristão que não dobre o seu joelho para orar, que não ore de joelhos, a não ser que por algum problema clínico a pessoa não consiga se ajoelhar. Mas fora isso, a gente entende como a postura comum de joelhos. Mas nós precisamos entender uma coisa. Quando nós entramos dentro desse contexto, e voltando lá atrás, a gente precisa entender que naquele tempo, e até um pouco antes, no Antigo Testamento, não havia uma postura, eu colocaria como regra, uma regra para a postura em oração. Então a Bíblia não mostra que há uma regra, uma espécie de postura que é a correta para orar. A Bíblia nos apresenta pessoas orando deitados, como foi o caso de Davi, quando aquele menino ali que estava no ventre de Batseba, né, estava ali para morrer, Davi se deitou pelo chão, abriu os braços, boca no pó. A Bíblia nos mostra casos de pessoas orando de pé, muitas pessoas na Bíblia orando de pé. Então, não há uma postura clara. Alguns orando sentados, outros orando de pé, outros orando de joelho, como a gente está trabalhando aqui. Então, o que eu quero dizer com isso, para que eu seja bem específico, bem didático aqui, é que nós precisamos entender que no contexto lá, não era comum se orar de joelhos. Geralmente se punha de joelhos quando era algo, uma causa bem, eu colocaria assim, algo muito importante. Né? Dificilmente nós veríamos algum judeu se prostrando, se pondo de joelho. E olha que coisa interessante. Então Paulo está dizendo, me põe de joelhos. Tá? E é bom falar um pouquinho sobre isso, eu acredito, porque pessoas ainda hoje têm essa dificuldade de entender. E existe uma espécie às vezes, de briga por parte de algumas pessoas por causa disso. Qual é a postura correta para se orar? Tem que ser de joelho? Tem que ser assentado? Tem que ser de pé? Tem que ser deitado? Ou seja, a gente vê pela Bíblia, como eu disse, que não é uma postura correta. Mas ainda assim, o fato de se ajoelhar nem sempre era ligado à oração. O ajoelhar-se também na Bíblia e na história, o contexto lá, estava ligado à reverência. Geralmente uma pessoa, para reconhecer o quanto era inferior e o quanto o outro lá que estava diante dele era superior, reconhecer uma superioridade, a pessoa se ajoelhava como sinal de rendição, punha as duas palmas da mão para baixo no chão como sinal de rendição, reconhecendo que a outra pessoa era superior. Vou dar um exemplo prático hoje. Quando muitas vezes você vê alguém da polícia abordar um ladrão, um bandido, um meliante, essa pessoa vai dizer o seguinte, o policial ele vai dar a voz de prisão e tal, mas ele vai pedir que essa pessoa, muitas vezes, ponha as mãos para frente, para cima, e muitas vezes pede que essa pessoa se ajoelhe e ali a pessoa ou se deite, não se ajoelhe, e ali vai algemar a pessoa. Então, com isso, às vezes acontecia muito isso. Quando em guerra, no período antigo, né, no mundo antigo, quando havia uma guerra e um soldado lá, alguém perdia uma batalha, a guerra, esse soldado derrotado, vencido, ele se ajoelhava, punha as duas mãos no chão, demonstrando a superioridade do outro soldado que venceu ele.
Pelo fato de ser vencido, para mostrar que ele estava vencido e que quem o venceu era superior a ele, tornava superior a ele naquele momento, essa pessoa se põe de joelhos. Então, a princípio, gente, eu acredito que não deva ser uma questão assim para gerar polêmica, gerar briga, tá? A posição correta de orar. A gente sabe que hoje há pessoas que têm problemas clínicos, pessoas ligadas aí a problemas nos ossos, nas articulações, então há pessoas que não conseguem se ajoelhar. Isso não quer dizer que quem não se põe de joelho não teme a Deus. Tá? O interessante é, a gente sabe, uma postura, é claro, que quanto mais a gente se dobra diante de Deus, a gente está reconhecendo o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, Jesus, o senhorio do Espírito Santo de Deus, tá? O bom, se possível, quando possível, orar de joelho. Porque às vezes a gente está orando dentro de um ônibus, não dá para se ajoelhar dentro do ônibus. Tá? E há lugares que não dá. Mas é simples, isso aqui é muito fácil de entender. É mais uma questão didática, mais para a gente ficar sabendo isso aí. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é isso aqui. Paulo, ele se põe de joelho. Então, posto, né, uma vez posto de joelho, aqui, Paulo ele vai orar agora perante Deus, ele se põe de joelho perante Deus. Isso é interessante também, tá? Paulo dobra os joelhos perante o Senhor Deus. E verso 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aí verso 16, que é o nosso foco aqui. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, a primeira coisa aqui, Paulo está se pondo diante de Deus de joelho, confiando, tá, nas riquezas da glória de Deus. Olha que coisa linda. Paulo vai fazer uma súplica, Paulo vai interceder pelos os irmãos na igreja de Éfeso, e Paulo está ali pedindo que Deus atenda a súplica dele, confiado nas riquezas da glória de Deus. Isso é maravilhoso. Continuando aqui, segundo subtópico, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. A expressão aqui corroborada, e há muitos textos também que estão lá, muitas traduções como fortalecido, uma coisa que Paulo está pedindo diante de Deus, confiado no poder, nas riquezas da glória de Deus, é que Deus fortaleça e que derrame poder na igreja. Gente, isso é maravilhoso. Nós precisamos de poder de Deus. Às vezes sobra eloquência, às vezes sobra conhecimento bíblico, às vezes sobra retórica, às vezes sobra muita coisa, mas falta poder. A igreja de Deus, na atualidade, precisa de poder, sempre precisou e continuará precisando, e eu creio que ainda mais agora, de poder. E o que é poder? Poder não estou dizendo de cargo, né? Poder ligado à hierarquia. Muitas vezes pessoas poderosas, influentes dentro da igreja, não. É o poder de Deus, o fluir do Espírito Santo de Deus, é isso que a igreja tem precisado. Né? A igreja tem precisado do levante e ande, a igreja tem precisado do em nome de Jesus, sai. Demônio, bate em retirada. A igreja precisa do poder de Deus. E Paulo, conhecendo essa necessidade, sabendo já, tendo sido revelado a ele por Deus, muitas coisas que viriam a acontecer à igreja, Paulo então roga em sua oração intercessora, Paulo roga, pede, suplica a Deus que os irmãos da igreja de Éfeso sejam fortalecidos, mas não é força física, não é força no que tange o dinamismo dos irmãos, não. Paulo pede poder de Deus. Nós precisamos pedir isso aí, queridos, poder de Deus. Em nossa oração, Senhor, poder. Mas o poder de Deus é um poder que vem para fazer a diferença. Tá? Então nós precisamos desse poder. E esse poder seria manifesto aonde? Paulo falou, no homem interior, o Espírito Santo agindo, tá? O Espírito Santo que é o agente aí da nossa salvação, por assim dizer, né? Deus Pai idealizou, Cristo Jesus veio e a realizou ali, cumpriu ela cabalmente, com sua morte vicária e ressurreição, e o Espírito Santo é o agente que faz com que a nossa salvação, né, ele põe em prática todo esse processo em nossas vidas, né, auxiliando no processo de salvação. Então, esse mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele agindo com poder no homem interior. Isso é lindo, gente. O que é o homem interior aí? O homem interior fala da personalidade da pessoa. O Espírito Santo de Deus agindo na minha e na sua personalidade, agindo dentro de nós. É uma ação começando de dentro para fora, no nosso íntimo, no nosso ser, nosso âmago, o Espírito Santo de dentro para fora, operando poderosamente para mudar o nosso ser. E com isso mudando o nosso caráter, o nosso procedimento, ampliando a cada dia mais a nossa fé e nos fazendo santos, irrepreensíveis, servos do Deus Todo-Poderoso.
né? Então que nós venhamos pedir isso aí, como Paulo pediu, que tenhamos o nosso homem interior mudado, restaurado e renovado pelo Senhor. Continuando aqui, e Paulo vai pedir outra coisa, né? Que sejais habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. No versículo em questão, que é o 17, o verbo grego é katoiken, e significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Então, vamos ler o verso 17 aí. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Olha que coisa linda, para que Cristo habite. E é preciso entender uma coisa, existem duas palavrinhas no grego lá para habitar, né? A palavra é katoikel, que nós estamos vendo a palavra aqui, né, de katoiken, katoikel, e paroikel. Paroikel é uma palavra que fala de habitar temporariamente, provisoriamente. Uma habitação que onde ali está aguardando um lugar permanente. Então ela habita temporariamente ali. Mas a palavra katoikel, de onde saiu katoiken, quer dizer o quê? Habitação permanente. Olha que coisa linda. Então, Paulo não está orando para que o Cristo, né, habitasse, viesse, estar temporariamente com os cristãos, ali que Cristo passasse um tempo naquela igreja, né, que Cristo ali passasse um final de semana. Paulo está orando para que essa igreja tivesse Cristo habitando, morando, estando plenamente com ele. Que coisa linda, gente. Que nós possamos orar assim também, a que Cristo permaneça sempre em nós, para que nada e nenhuma ação contrária, muitas vezes cometida até por nós mesmos, venha apagar de nós essa presença gloriosa de Cristo Jesus. Precisamos ter em nós a habitação permanente. Olha que coisa linda. Então, como a gente viu aí, tá? Paroikel, habitação temporária. Katoikel, habitação permanente. De onde saiu katoiken. Então, Paulo está pedindo ali, rogando em sua oração, tá? Através ali, confiado nas riquezas da glória de Deus, para que Deus fortaleça os irmãos com o poder, né? Para que haja uma ação do Espírito Santo dentro do homem interior. Não no estereótipo, não no externo, tá? Mas por dentro. A nossa mudança deve ser, a princípio, de dentro para fora. E uma vez havendo essa mudança, o Espírito Santo agindo em nós, no homem interior, nós também sendo habitados por Cristo Jesus, ele morando, entrando em nossa vida permanentemente. Olha que coisa linda e maravilhosa aí, para que a gente possa entender. Vamos lá, segundo tópico. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Outro ponto nós vamos ver aqui dentro dessa oração. Vamos lá. O amor, ou amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que coisa tremenda, gente. Dentro da oração, Paulo pede força, poder, para que esses irmãos estivessem ali cheios do poder de Deus, e para que houvesse nesse poder, a demonstração desse poder, a forma visível desse poder entre as pessoas em Éfeso e nos demais lugares do mundo onde o Evangelho chegasse, onde o Evangelho chegaria, e glória a Deus tem chegado, é o amor. Nós demonstramos o poder do Evangelho em nossas vidas através do amor. Então, como é que eu, às vezes, vou dizer que estou cheio de Deus, carregado do poder de Deus, tenho a unção de Deus, se eu não consigo amar, se eu não consigo demonstrar, se eu não consigo externar esse amor? Então, o que Paulo está pedindo é isso, tá? Que a virtude ali, que o poder de Deus, ele venha gerar nesses irmãos amor, que esses irmãos venham amar. Isso é muito lindo. Vamos continuar aqui então. Arraigados e fundados em amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Então Paulo usa duas metáforas aí para falar a respeito do amor. Como é que o amor agiria? A princípio, então, Paulo vai usar uma metáfora ligada à questão do plantio, planta, botânica seria mais, e a outra ligada a questões de construção, arquitetura. Então, Paulo, nessas metáforas, Paulo vai usar, e essa expressão, essa palavra arraigados aí, é a mesma palavra no grego para uma planta que está bem enraizada,
para uma árvore cujas raízes estão bem fixadas no solo. Uma árvore difícil de se arrancar, ainda que se corte por cima, mas as raízes de tal árvore, as raízes de tal planta estão lá bem arraigadas, presas, emaranhadas dentro do solo. Olha que coisa linda. Paulo fala isso. Nós, presos um ao outro, atrelados em Deus, presos a Deus e presos um ao outro, uma só coisa, a não ser amor, que nos prenda o amor. Olha que coisa maravilhosa. E além de arraigados, né, como eu disse, a árvore plantada e com muitas raízes presas ao solo, também ele vai usar uma metáfora para falar de construção. E nessa metáfora Paulo vai falar aqui do fundamento. Então amor como raiz, tá, de onde brota e surge os frutos depois, eu diria ali o tronco, né, o caule, os galhos, os frutos, a folhagem, mas lá embaixo, tudo isso, toda essa linda obra que será vista por fora, está arraigada, enraizada no amor. E segundo, todo aquele prédio, aquela casa, aquela construção maravilhosa, né? Aquela coisa linda, a qual o vento vem, tenta derrubar e não consegue, toda essa obra vista, visivelmente linda por fora, está bem alicerçada, presa no máximo, bem travada num solo maravilhoso. Então Paulo está falando de quê? Que o amor deve ser para nós a raiz e que o amor deve ser também para nós, e em nós, o fundamento. Que a vida dos irmãos da igreja de Éfeso fosse fundamentada e arraigada, presa em amor, que eles se unissem uns aos outros em amor e que esse amor servisse de base para que eles pudessem continuar pregando aos demais o evangelho de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa aí, tá? Continuando aqui. A intensidade do amor de Cristo. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Vamos lá então. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor. Verso 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Olha que coisa linda. Então, Paulo está agora trabalhando a fim de que, se esses irmãos da igreja de Éfeso se unirem em amor, amando uns aos outros e pondo em prática, através desse amor, a palavra pregada, a palavra ensinada, a admoestação dentro da palavra de Deus, tá? Esses irmãos aos poucos, de uma forma bem gradativa, iam conhecendo ainda mais, vivendo. E conhecer não é só saber o que é, mas viveriam, experimentariam, teriam em suas vidas por completo a intensidade, a grande intensidade, a poderosa intensidade do amor de Cristo. Tá? Quando eu amo meu irmão, eu exercito na minha vida e na dele o amor de Cristo. Então Paulo está agora intercedendo por amor à igreja de Éfeso. E com isso, o que os efésios estão vendo não é só o amor de Paulo que está preso escrevendo para eles. Estão vendo na atitude de Paulo, na ação de Paulo, na preocupação de Paulo, no exercício realizado por Paulo, nessa intercessão, o amor de Cristo. Então o desejo de Paulo não era só expressar o amor dele, o seu amor para com os efésios, mas para que os efésios vissem, através da prisão de Paulo, do sofrimento de Paulo, do encarceramento de Paulo, que em momento algum Cristo havia abandonado Paulo, Cristo havia o deixado, e por isso Paulo estava vivendo, ainda que preso, o amor de Cristo, e desejava que esses irmãos também pudessem vivê-lo. Que coisa maravilhosa é a intensidade gloriosa do amor de Cristo. Vivamos este amor, busquemos este amor, glória a Deus. Terceiro tópico, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Então Paulo está fechando aqui essa oração intercessória, a gente vai poder ver um pouquinho mais disso aqui com detalhes, minúcias. O primeiro subtópico relacionado ao terceiro tópico, a dimensão das bênçãos divinas. Deus pode fazer ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Olha que coisa linda. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Verso 19, né? E conhecer o amor de Cristo, falamos agora, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o que Paulo quer mostrar-nos a princípio é que o amor de Cristo, ele excede. Por mais que nós venhamos tentar entender, explicar, expressar, escrever,
enumerar, classificar, mensurar, dimensionar. É impossível. O amor de Cristo excede. Não a mente humana, por mais maior que seja o QI no ser humano hoje, por mais que se tente, por mais que se leia, por mais que se busque, nada, não há nada na Terra suficiente para expressar, para explicar com palavras ou até com gestos o grande amor de Cristo para com a igreja. É imensurável o amor de Cristo. Isso é interessante. Verso 20 agora. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Deus, ele em tudo e muito excede as nossas expectativas. Nós aprendemos aqui, Deus pode fazer muito mais daquilo que eu peço e que eu penso. A princípio, a pergunta é, o que eu peço? O que você pede? O que nós pedimos é sempre o correto? Nós sabemos realmente pedir? Tiago vai dizer que não, em sua epístola. O ser humano hoje sabe pedir, quando analisamos a nossa oração, né? É notório, é claro que nós não sabemos pedir. E por isso é que nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Há muitas coisas que nós já pedimos ao longo de nossa vida ministerial, com Cristo, que nós pedimos em oração, e graças a Deus, eu quero falar isso aqui com o coração alegre, aberto. Glória a Deus que muita coisa que eu pedi, a maioria das coisas que eu pedi ao longo da minha vida, Cristo não me deu e jamais me dará. Porque muitas vezes as nossas orações, as nossas petições são regradas ao momento. A gente acha que naquele momento tal coisa é importante e a gente se põe a pedir, se põe a buscar uma coisa que a gente não sabe se isso realmente é o que nós precisamos. Então a gente pede muito o que quer e às vezes se esquece do que precisa, do necessário, o que nos é necessário. E uma coisa nós precisamos entender, já que eu estou falando de intercessão, gente, interceder é isso. Quando eu vou interceder por alguém, nem sempre interceder é pedir o que a pessoa lá quer. Eu preciso pedir o que a pessoa precisa. Tem gente que acha que interceder é isso. Fulano quer algo, então eu dobro o joelho do lado dele e vou orar junto. Fulano, você quer isso? Então eu também, a partir de agora, quero. Eu quero o que você quer, eu quero que você consiga, eu quero que você tenha, eu quero que você consiga isso. E às vezes eu me ponho a orar junto com a pessoa. Mas a pergunta é, uma pessoa está orando em busca de algo. Eu me ponho a interceder por ela também pedindo aquela mesma coisa. A pergunta é, Deus realmente quer que essa pessoa tenha isso? Essa é a verdade. Então, quando o assunto é intercessão, então eu entendo, eu aqui vou falar algo da minha parte, você não é obrigado a concordar comigo, é um pensamento meu, mas eu não vejo intercessão como dobrar o meu joelho em prol de pedir algo para alguém e esse algo é algo que essa pessoa quer. Eu não entendo que interceder é pedir algo para outrem e outrem quer isso. Eu entendo que interceder, para ficar mais claro, é pedir para aquela pessoa, para outrem, algo que Deus realmente quer que tal pessoa tenha, viva e receba. E eu preciso me lembrar da oração, chamada oração dominical, oração do Pai Nosso, não dá para citar ela toda aqui do vídeo, mas uma parte dela é pertinente para esse vídeo. Qual é? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então interceder é quando eu oro, Senhor, fulano está buscando, fulano está pedindo e eu estou aqui junto com ele. Mas eu peço que o Senhor faça na vida dele ou dela, né, a sua vontade. Então a melhor intercessão que eu posso fazer por alguém é orar pedindo que Deus faça na vida dessa pessoa a vontade dele. Porque às vezes o que aquela pessoa está pedindo não é o que ela realmente precisa. E aquilo talvez possa ser que ela consiga e isso possa ser até mesmo que vai ser um empecilho para ela. Porque as nossas orações às vezes são muito egoístas. A gente faz muitas orações que nós fazemos é em torno do nosso umbigo. É em torno daquilo que a gente acha que tem que ter, que deve ter, que precisa ter. Quando na verdade nem sempre assim o é. Então, intercessão. Paulo agora está dizendo que Deus, ele dá a nós muito mais do que pedimos. Por quê? Porque eu peço algo e nem sempre preciso. Então Deus vai me dar algo além do que eu pedi. Em que sentido? Melhor do que eu pedi. Por que é melhor? Porque é mais caro? Porque é mais rentável? Porque é mais duradouro? Porque é de marca? Porque não. Porque é realmente o que eu preciso naquele momento. Então, o primeiro ponto é esse. Deus vai me dar além do que eu peço e do que eu penso. Por que do que eu penso? Porque os nossos pensamentos são limitados. A mente humana, por mais vasta que tenha sido, por mais que a gente se surpreenda a cada dia com o QI, com o conhecimento humano, com um avanço tecnológico, aí, criações, coisas incríveis que o ser humano tem criado, ainda assim,
Diante de Deus, tudo é limitadíssimo. Tá? A mente humana é limitadíssima. Então, Deus ele me dá além do que eu peço, porque Deus me dá melhor do que eu peço. Deus me dá o que eu preciso. E além do que eu penso. Por quê? Porque muitas vezes a minha mente pode estar voltada só para coisas materiais. Muitas vezes a minha mente pode estar só num ambiente terreno. Muitas vezes a minha mente não sai do plano terrestre. Às vezes não vai ao céu. Olha o que Paulo disse em Colossenses 3 lá. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, não nas que são da terra. Né? Portanto, se já morreste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, do alto. E às vezes eu esqueço as coisas do alto, às vezes eu esqueço as coisas do céu. E os meus pensamentos são fadados às coisas terrenas. Então Deus me faz em nós, por nós, para nós, através de nós, muito mais do que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos. Isso é maravilhoso, tá? Olha que coisa linda. Continuando aqui. O convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Né? O 3:21, vamos ler aqui. Né? A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, gente, o que nós devemos a Deus? Além de obediência, além de amor, além de temor, tá? Além de agradecimento, reconhecimento, nós devemos glorificar o nome do Senhor. A Ele, a esse, Paulo diz, glória. Olha que coisa linda. E que nós analisarmos, o ser humano tem feito o contrário, ele tem buscado para si a glória. Né? Eu sou pregador do Evangelho. Né? Tenho um ministério itinerante, prega a palavra, e eu preciso vigiar muito nisso aqui. Diversas vezes eu vejo que as pessoas, às vezes, dentro da nossa classe aí, pregadores, têm buscado a glória para si. O Espírito Santo de Deus convence e converte as pessoas. E muitas vezes nós, pregadores, quando eu falo nós, eu vou ter que me inserir, ainda que eu não faça isso, mas eu tenho que me inserir por ser um pregador. Tem uma cadernetinha para anotar o nome. Hoje eu ganhei 20 almas, hoje eu ganhei 30 almas, hoje eu ganhei 40 almas. Me convida aí, pastor, me chama para sua igreja para pregar, porque eu sou um ganhador de um negócio. Gente, a glória de Deus. Muitas vezes a pessoa ora e Deus cura, batiza. Hoje, 50 batizados com o Espírito Santo. Me chama que eu sou... Gente, a esse, e Paulo diz, né? A esse, mas a gente sabe, esse aqui no texto, a ele, toda a glória. Tudo o que acontece de maravilhoso no culto, curas maravilhosas, sinais, prodígios tremendos, a salvação das almas, que é o mais importante, é o nosso foco. Toda a glória seja dada a Deus. Eu estou respirando aqui para gravar esse vídeo. Eu estou vivo aqui ainda de pé, gravando esse vídeo. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu não posso fazer outra coisa senão dizer a Ele glória pela minha vida, pela sua vida. Então Paulo está convidando. Paulo, é um convite. Paulo encerra essa oração dizendo, gente, de tudo que eu disse aqui, a Ele glória. Desde o começo que eu disse lá, por essa causa me põe de joelho. Mas, além tudo que eu disse aqui, tudo que eu pedi, amor, força, poder, mas no final de tudo é uma coisa só, a Deus glória. Que a nossa vida glorifique a Deus, queridos. E como é que a gente glorifica a Deus? Só abrindo a boca? Glória, 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 glória. Oh, glória. Oh, não, meu irmão, se fosse só isso, oh, meu Deus, quem dera fosse só isso. A gente glorifica a Deus com o nosso testemunho, comprando e pagando, pedindo emprestado e devolvendo, amando esposa e também as mulheres do esposo, fugindo de adultério, de flertar com outra pessoa, de ficar trocando telefone, de contato fugindo disso, meu irmão. Sendo fiel a Ele, glória, amando nossos filhos, cuidando da nossa casa, sendo um bom esposo, não sendo só um obreiro ou um obreira, mas esposa, tudo isso, em tudo isso, e há muitas coisas mais que eu poderia dizer, mas o tempo aqui, eu quero ser breve, a Ele, glória, toda a glória seja dada a Deus, a glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos de instituição da igreja. É claro que aqui o comentarista citando essa questão de dar glória e glorificar, mas junta tudo isso com o que eu falei aí. Glória de boca é fácil, irmão. Falar glória de boca é a coisa mais fácil. Fechar o olho lá, ficar sapateando e rodando, querendo demonstrar a espiritualidade para quem está perto no templo, falando 2 palavras em português e 100 palavras em língua estranha, isso é fácil demais. A glória dada a Deus está no nosso testemunho, no nosso viver. Como Paulo diz, o amor, buscando o poder de Deus, mas um poder genuíno, tá? Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém?
Aí a conclusão, vamos lá. Ao usar a intercessão de Paulo, anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Ou seja, Paulo pediu o quê? O fortalecimento de poder, e nós precisamos de poder, a presença plena de Cristo, é Cristo habitando plenamente, não temporariamente, tá? Mas plenamente, é ter Cristo em nossa vida a todo instante. O intenso exercício do amor, exercitar o amor de maneira clara dentro da igreja, do amor de Deus, e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição, que é crescer, 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 crescer em Cristo até chegar na estatura do varão perfeito. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, meus queridos, que nós possamos guardar o que foi dito aqui nessa aula, possamos, né, foi uma aula mais breve aí, um pouquinho, mas que a gente possa aplicar uma coisa. Que Deus em Cristo, né, venha de forma especial abençoar todos vocês. Mais uma vez, como eu disse no início do vídeo, um prazer estar com vocês, tá? Muito feliz, estou sendo muito abençoado de poder ter esse tempo aqui, de estar gravando, trabalhando com vocês nas aulas. Peço que vocês orem por mim, tá aí o nosso contato. Sentiu o desejo, meu irmão, não estou me autoconvidando, não. Se sentiu o desejo, meu telefone vai tocar aqui, eu sei que é você me chamando. Caso também não sinta, ore por mim. Só de você orar por mim, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, do Brasil, qualquer lugar do planeta Terra, onde você estiver, e orando pela minha casa, pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu ministério, eu estarei muito feliz, tá, com a sua oração. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.